Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro O Colecionador, do John Fowles. Esse livro ele foi publicado em 1963 e aqui no Brasil ele estava esgotado porque a editora que publicou ele nos anos 90 tinha fechado e provavelmente só teria esse livro em sebo. Então esse ano a editora Dark Side Books trouxe ele numa edição maravilhosa, edição de colecionador linda. À frente, gente, assim, ó, essa folha de guarda é maravilhosa. E todos os capítulos começam com um desenho, umas borboletas que tem muito a ver com a história, na verdade. E aqui tem uma introdução exclusiva de Stephen King que contém spoilers, então aconselho vocês a lerem só depois que lerem o livro, porque tem muito spoiler mesmo. E no final do livro tem um pós-fácil mostrando as referências bibliográficas do livro, referências de arte, referências de literatura, que faz com que o livro tenha mais uma realidade pra gente, assim, a gente consegue entrar mais no mundo dessa história. Aqui a gente vai conhecer o Frederick Clegg, que ele é bem esquisito, ele não tem amigos, ele tem um cargo público na prefeitura, e as pessoas lá dentro acham ele bem esquisito, não são muito amigos dele, não conversam muito com ele. Na primeira parte do livro, a gente vai ter os pensamentos dele, a gente vai lendo sobre como foi a criação dele, ele foi criado pelos tios, sobre como é a vida dele, sobre os pensamentos dele, sobre o que ele acha de cada colega do trabalho e tudo mais. A gente vai ter todos esses pensamentos. Mas um dia, a situação dele muda completamente. Ele ganha na loteria, ele ganha uma bolada, e aí ele sente que então vai poder realizar todos os desejos dele, porque ele vai ter mais poder agora. Que é aquela coisa, né? Dinheiro traz poder, e muita gente pensa assim, e no caso do Frederick vai ser assim, realmente, ele vai poder realizar um monte de coisa que ele não podia, porque ele era pobre, ele não... As pessoas não viam muito ele, era meio que invisível para as pessoas. Um dos maiores desejos dele é uma moça chamada Miranda, que ele observa há muitos anos, ele sabe tudo sobre a vida dela, ele é bem stalker, assim, em relação a ela. Ele sabe onde ela mora, quais são os amigos dela, lugares que ela frequenta, aonde ela estuda, porque ela estuda arte. Ele sabe tudo, assim, e ele se coloca secretamente em lugares que ela tá. Ela tá num bar e ele tá lá observando ela. Na fila de um banco, ele tá atrás dela, assim, quase tocando nela. E ele sabe as cores preferidas, a roupa, a cor exata cor do cabelo dela, ele sabe tudo, assim, ele é bem creepy em relação a ela, porque ela é uma obsessão na vida dele. E aí, então, ele vai ter uns pensamentos em relação a ela, de como seria se eles convivessem juntos, se eles morassem numa mesma casa. E aí ele começa a pensar que talvez ela pudesse se apaixonar por ele, se convivesse com ele, e ele começa a pensar na ideia de sequestrá-la. Porém, ele dá a entender que são só pensamentos, que isso nunca seria realizado. Só que aos pouquinhos a gente vai vendo que ele começa realmente a trazer isso pra realidade, ele começa a realmente fazer as coisas que ele deveria fazer se ele quisesse realmente sequestrá-la. Ele compra uma casa super afastada de Londres, onde tem um porão, e no porão, alguns degraus embaixo, tem mais um quartinho, assim, que ele decora pra realmente uma hóspede. Ele coloca livros de arte, ele coloca quadros, ele coloca as roupas que ela gosta, do tamanho dela, ele coloca tudo que ela poderia precisar para passar um tempo ali com ele. E aí ele vai começando a seguir ela na cidade, ele vai começando aos lugares que ela vai, caminhos que ela usa para ir para a faculdade, quais caminhos ela usa para ir para casa e tudo mais assim, até que finalmente ele sequestra. Na primeira parte do livro, então, a gente vai ter tudo isso e ele vai contar como é que está a situação com ela já lá dentro, sequestrada por ele. Na segunda parte, então, a gente vai ter passagens do diário que a Miranda vai escrever enquanto está presa. E, gente, corta o coração. Vai contar como é que ela tá se sentindo lá, como é que ela tá lidando com aquela situação. E também vai contar passagens da vida dela, vai falar de pessoas que convivem com ela, dos planos pro futuro, que ela fala muito que ela quer viver, que ela quer realizar um monte de coisa. E a gente fica assim, angustiada, querendo muito que ela saia logo dali. Nessa segunda parte também, a gente vai ver todas as tentativas dela pra fugir. Ela tenta fugir, ela tenta fazer acordo com ele, do tipo, me solta que eu não conto pra ninguém, a gente pode ser amigos, tudo pra tentar conseguir sair de lá e se ver livre daquela situação horrível. Eu preciso confessar que, por mais que eu acho que ninguém mereça estar numa situação daquelas, que ela não merecia estar ali, eu não consegui sentir muita pena dela em muitos momentos. É claro, teve vários momentos que cortou o coração, o começo da parte dela, o começo dos diários dela, também o final, as últimas passagens do diário dela também, assim, cortaram o coração, eu fiquei nervosa. Porém, eu não consegui sentir muita pena dela, assim, porque ela é meio snob, meio arrogante.
Naquela época, os estudantes de arte sempre se achavam o máximo, sempre achavam que sabiam tudo, porque eles eram mais sensíveis, eles entendiam mais da situação da vida, essas coisas assim. E ela é assim. Então, ela é muito snob em relação ao Frederick. Por mais que ele tratasse ela bem, que ele tratasse ela com carinho, eu acho que assim, foi ele que sequestrou ela, então ele tava no comando. E aí ela fazia coisas horríveis, ela batia nele, ela derrubava comida nele, ela xingava, ela brigava porque ele não entendia de alguma coisa que ela queria, ele não entendia um livro que ela lia e que ela gostaria que ele lesse. Situações assim que eu acho que não condiziam com a situação que ela estava. Porque, óbvio, ela não merecia estar ali, porém, ele estava no comando, foi ele que sequestrou ela, ele podia muito bem no outro dia abrir a porta, tentar matá-la, estuprá-la, não sei. Então eu acho que tinha que sim manter uma situação meio neutra, assim. Eu acho que ela tinha que tentar fugir, ela tinha que tentar fazer acordo pra sair, porém, ela não podia agir como se ela estivesse falando com um amigo que nunca nada poderia acontecer com ela, porque ele respeitava ela. Acho que ele nunca demonstrou ser uma pessoa muito normal, ele sempre demonstrou ser um pouco psicopata, então não dava pra lidar com essa situação como se nada pudesse acontecer, como se ele nunca fosse perder a paciência e fazer alguma coisa com ela. Óbvio que eu não vou contar pra vocês como é que é o final dessa história, mas eu preciso dizer que, gente, é muito perturbador, assim, ela te deixa muito sem conseguir dormir. Eu cheguei num determinado momento do livro que eu não queria dormir porque eu queria saber o que aconteceu. Eu não ia conseguir deitar a cabeça no travesseiro sem saber o que aconteceria com a Miranda, se ela ia conseguir fugir, o que ia acontecer com o Frederick, porque eu queria muito que ele fosse preso e, sei lá, mofasse na cadeia. Eu senti que o livro parecia mais um embate entre personagens do que propriamente com uma história. Porque o Frederick, desde o começo, ele sempre demonstrou ser um pouco psicopata, assim. Ele nunca tinha muito sentimento pelas pessoas, ele se sentia muito vazio, assim. Ele não tinha empatia pelas pessoas. Então, é um encontro, um embate entre as personalidades, porque a Miranda já é um pouco o oposto dele. Ela é snob, ela é arrogante, mas ela é muito sentimental, ela gosta muito das pessoas que estão em volta dela, ela ama todo mundo. Então é esse embate de duas personalidades convivendo ao mesmo tempo juntas. E eu achei muito fantástica essa história. O final, ele é aquele final que a gente imagina que pode acontecer, mas durante a história a gente pensa, tipo, não, não vai acontecer. E aí, quando chega a gente fica meio surpreso, meio não, porque a gente já imaginava, mas a gente tinha aquela muita esperança de que não ia acontecer. E eu achei também esse livro muito na questão psicológica, assim, ele mexe muito com a tua mente. Como eu falei, eu não ia conseguir dormir sem saber o final, então chegou um determinado momento que eu, tipo, tá, durmo depois, eu preciso terminar o livro. E é fantástico, eu aconselho muito vocês a lerem mesmo, assim, é perturbador, mas ao mesmo tempo é incrível a mente humana, assim. Eu achei fantástico mesmo, foi uma das minhas melhores leituras desse ano. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa indicação de leitura. Não esqueçam de deixar seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. E não esquece de se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!